Jovem Pan News. Bauru. Bom, Arthur, no Vascular na Veia dessa semana, um novo vídeo postado ontem. Aliás, parabéns pelo trabalho, está muito legal. Certamente colaborado e contribuído muito para elevar a discussão sobre assuntos relacionados à área da medicina em que você é especialista, que é o vascular, né? E o tema dessa semana trata da safena e o laser. Exato. E ontem, eu queria até que você me ajudasse a entender. Ontem falei com um grande amigo, fez aniversário na terça-feira, não consegui falar com ele na terça, falei com ele ontem, 63 anos, e foi para o médico fazer um check-up normal, não voltou para casa, já fez uma ponte safena, já fez uma mamária, enfim, não sei o que lá, teve que se cuidar, assim, é para já. Por que acontece isso? E o que significa safena nessa hora? Quando a gente fala, fez uma ponte safena, o que é isso, Arthur? Então, isso é exatamente o que nós comentamos lá no vídeo, Pitoli. Sua pergunta é pontual e excelente para a gente poder explicar, né? Às vezes as pessoas procuram vascular e faz o exame e o médico fala que está com problema na veia safena na perna. Automaticamente, em função da famosa ponte de safena, a pessoa já liga, tem um problema de coração, né? Mas não é isso. Por quê? Explicar um pouquinho rapidamente a anatomia. A veia safena, ela fica na perna, no membro inferior. Ela nasce ao nível do tornozelo, ela sobe, a gente fala medialmente, ou seja, na parte de dentro da perna, Pitoli, da perna, depois passa pelo joelho, na parte de dentro, pela coxa, e ela se insere, ela termina na virilha. Já chamamos de região inguinal. Ela é grande, hein? É a veia de maior comprimento, né? Não é a veia em maior calibre, que é a veia cava, mas é a veia em maior comprimento, né? Então, é uma veia da perna. O que acontece? Quando a pessoa, como seu amigo apresentou um problema, foi lá no cardiologista, provavelmente, Sim, e tem um problema de coronária, às vezes ele era assintomático, né? Mas já havia lesões importantes e perigosas, né? Então, o que pode ser feito? Já é programado uma cirurgia em que faz uma retirada de um segmento, um pedaço da safena. mas pode, Arthur? Pode. Pedaço de 10, 20 centímetros, né, e às vezes usa um pouco menos, um pouco mais, para fazer a substituição daquele comprimento, vamos dizer assim, da artéria coronária que está entupida. Foi uma das primeiras e melhores soluções lá atrás, nos anos 40, 50, que descobriram para você fazer com que a pessoa ou melhorasse do infarto que já teve ou prevenisse o infarto. Então eu vou tirar um pedaço da veia safena que está na minha perna para colocar no coração. No coração. Aí vem a segunda pergunta. Eu podia pegar um pouquinho da Ana Hickman, né? Tem 1,20 m de perna, né? Imagina. Exatamente. Dá para atender um monte de gente. Talvez ela tenha a maior safena em Tem comprimento. 1,20 m de perna, né, Arthur? Brincadeiras à parte, fala, Arthur. Então, o que acontece quando você... A segunda pergunta que fica é aquela, né? E pode tirar a safena, né? É isso que ela não perde a função? Num caso desse, por exemplo, você vai tirar a safena. Se é uma safena normal, você não deve tirar, mas você vai estar tirando por uma causa muito mais nobre. Ou seja, você vai levar para o seu coração. E aí prevenir ou tratar aquele infarto que você teve. Uhum. Então você pode tirar sim, Pitoli. Pode tirar. Mas ela fica inutilizada, Arthur? Você faz como é um caninho, um tubo, Uhum, né? Que vai do tornozelo até em cima, se ele tirar na coxa, ele faz uma ligadura em cima, um nó, vamos dizer assim, e um nó embaixo. Aquele segmento, ele fica sem a veia safena, naquele segmento. Entretanto, Pitoli, o que acontece? Nós temos milhares de ligações de veias colaterais e tributárias que levam ao sistema venoso profundo. Então, entre aspas, a princípio, ela pode não fazer falta. É lógico que posteriormente, de acordo com o paciente, pode haver inchaço, que você pode tratar, certo? Mas não é impeditivo de que ela seja retirada, né? A veia safena. Você pode tirar sim. Vou fazer as analogias aqui para tentar explicar ou tentar entender melhor. Teve um tempo, não sei se você lembra, a ponte sobre o Tietê aqui em Pederneiras ficou interditada, teve uma balsa que bateu, não sei, lembra disso? Aí a gente tinha que, ou em Pederneiras, ir até Boracéia, pegar uma barca para atravessar, uma balsa para atravessar, ou fazer outro caminho, enfim. A veia consegue fazer esse recaminho? Ela consegue se reprogramar nesse sentido? Consegue, porque o fluxo ele é contínuo, principalmente o fluxo venoso. Ele vem, a parte venosa é de baixo para cima, é retorno para o coração. Ela vai chegar, tem que chegar, mas por outro caminho. Até porque, Pitoli, agora vem uma informação é que as pessoas ficam pasmas quando sabem, né?
O sistema superficial, que é chamado as safenas, eles só carregam, por incrível que pareça, de 10 a 15% do retorno venoso total. E quem faz o resto, então? É o sistema venoso profundo. Aquelas veias que estão entre os músculos, são veias menos famosas, vamos colocar assim, a veia poplite, a veia femoral. Essas veias é que acabam carregando 80% da nossa circulação de retorno do membro inferior de volta para o coração. Então, o que acontece? O raciocínio inverso. Quando você tem uma doença na safena, aí ela acaba repercutindo e sobrecarregando, sim, as outras veias. Por isso, quando a pessoa vai por exemplo, fez um ultrassom, está lá com a safena toda alterada e pergunta, bom, mas como é que eu vou tirar minha safena? A gente tem que responder, deve, porque essa safena, ela está sobrecarregando as outras. À medida que você tira, você facilita o retorno do sangue. Então, quando você tem uma pessoa que vai precisar da famosa ponte de safena, você vai tirar, provavelmente, uma safena normal. Não é nem uma safena doente. Então, cuidar da safena, nesse caso, é manter o step cheio. Sim, exatamente. O cara que tem um step vazio no carro não serve para nada. E mais uma notícia boa aí para todos. Temos 4 veias safenas. 2 em cada perna. Então, às vezes, vem aquela preocupação. A pessoa está com uma baita alteração na safena, refluxo, calibre aumentado, dando varizes na coxa. Então, a gente recomenda que deve ser tratado esse segmento. A pessoa, mas eu vou ficar assim. Não, você tem mais 3. Né? E às vezes nem precisa tirar. O grau de precisão com os exames hoje, Pitória, a gente consegue dizer. Às vezes você só vai tirar 10 centímetros da safena que está doente. Isso acontece. A safena não fica doente por inteiro. Ela pode ficar por segmentos. E não deixa sequela nenhuma. Quando ela está doente, não. Muito pelo contrário. Ela acaba melhorando a circulação. Vai livrar o paciente Vai de um livrar. problema. Porque aquela veia alterada, imagina, o sangue está voltando de baixo para cima. Certo? Aí a veia não dá conta, a veia safena não dá conta, ela começa, é igual o rio, você fecha um pouquinho aquele rio, ele vai procurar outros caminhos. Barragem, a água vai passar, de um jeito ela vai passar. Só que de uma forma, vamos dizer assim, alterada, de uma forma patológica, que acaba sobrecarregando e dando as varizes muitas vezes. E por que o tema do teu vídeo é o laser, safena e o laser? Primeiro, para as pessoas entenderem a importância e ficar tranquilo com relação à retirada da safena quando ela precisa ser retirada. E depois, como que você retira a veia safena? São vários métodos, né? Tem um método cirúrgico convencional, tem a chamada espuma densa, que também pode ser realizada, e o laser. Hoje em dia, Pitória, o que acontece? Existe um consenso, o chamado consenso europeu. Nós temos até o nosso consenso, né, o brasileiro, mas nós seguimos, e eles também seguem o nosso muitas vezes, né, o consenso europeu, que existe, o estudo da flebologia na Europa é muito importante, né, em que o melhor tratamento hoje, nós chamamos de padrão ouro ou gold standard, né, para o tratamento de safena, para retirar de segmento a safena inteira, é a termoablação. O que é termoablação? Termoablação, na verdade, é o que o laser faz. O laser, ele seca a veia safena naquele segmento que está doente. É lógico que você tem que usar um ultrassom para você ir exatamente aonde tem o problema, né? Existe um outro procedimento também, chamado radiofrequência. Vamos colocar assim, é primo do laser. Né? É que o laser, ele talvez tenha um pouco mais de facilidade, porque a fibra é um pouco mais fina, enfim. Mas esses tratamentos, esses métodos, hoje são considerados padrão ouro. Ou seja, resumindo, é muito melhor hoje você fazer um procedimento a laser na safena do que operar, do que retirar a veia safena. E por onde entra? É como se fosse um cateterismo? Exatamente, é um cateterismo. Todo o ato de você entrar dentro de um vaso, seja artéria ou veia, é um cateterismo. Tá. Né? Então você coloca, nós chamamos de introdutor, né? Até no vídeo eu mostro lá o introdutor dentro já da veia, né? E como nós sabemos que aquela parte, aquela veia, pelo ultrassom. Então é um chamado procedimento eco-guiado, de ecografia, né? É guiado pela ecografia. Então fazemos a punção naquela região onde está o início do problema, certo? Aí a fibra óptica, Pitória, parece um cabelo... Fio de cabelo. Fio de cabelo bem fininho, entra dentro desse introdutor, e aí nós subimos, né? Nós navegamos, né? Até onde existe o problema, é o início do problema. Então, aí disparamos o laser naquela região e tracionamos vagarosamente o catéter, né, ou a fibra óptica, para que ela vai fazendo, vai dispensando, né, vai liberando esse laser para que seja fechada essa safena. E quando você fala termoablação?
termoablação. Termo, então tem Temperatura, calor aí. Tem calor. Todas essas teorias, o laser, na verdade, ele alcança, Pitoli, na sua pontinha ali, que é microscópica, até 800 graus centígrados, né? Para que possa fazer essa desnaturação da célula e vai fechando. Então, é uma técnica fabulosa, porque você não tem corte, não tem ponto, não tem cicatriz, certo? E tem a solução do problema. E tem a solução do problema. É lógico que existem alguns casos em que o laser não consegue resolver. Você tem que lançar a mão da velha cirurgia convencional e retirar. São casos diferentes, quando a safena é extremamente calibrosa, aneurisma, por exemplo, de veia safena, então você acaba tendo que lançar a mão da cirurgia. Agora, Arthur, e sintomas disso? A pessoa sente o que na perna quando o problema é a safena? Geralmente... Peso nas pernas. Exatamente. Peso, cansaço, a chamada perna inquieta, né? A pessoa chega em casa, não consegue ficar meio sentado, meio deitado, meio em pé. Tudo incomoda. Tudo incomoda. A partir do momento que vai tendo descanso e essa veia vai diminuindo o calibre, aí a pessoa vai ter a melhora. O inchaço também é um sintoma muito importante. E a prevenção, Arthur? Provavelmente, imagino, atividade física. Atividade física, com certeza, né? Em algumas pessoas, o uso da meia elástica, que já tem aquela propensão, a meia elástica é uma ferramenta muito importante também. Para compressão, né? Para compressão. O uso de medicamentos adequados, são chamados venotônicos, também é importante para que a gente faça uma melhora desse fluxo, o trabalho da parede da veia. E alguma idade para isso aparecer? Isso é genético? Tem alguma predisposição? É o meio? O que pode ajudar a ter esse problema? A grande causa, Pitoli, geralmente é genética, né? A pessoa tem, como você falou, uma predisposição. Agora, por exemplo, você pega um carteiro, você pega um professor que fica muito em pé, tempos prolongados em pé, ou prolongado sentado, o digitador que trabalha o dia todo ali, 2, 3 horas sentado sem sair do lugar. Todas essas pessoas acabam tendo uma propensão, uma probabilidade maior de desenvolver problemas de varizes e safena, consequentemente. Aí o recomendado é uma caminhadinha durante o serviço? Sim. Se você sempre assim, sentar, né, no caso aí. A cada 40 minutos, na medida do possível, meia hora, você levantar, dar uma circulada, movimentar os tornozelos, né? Existe aquele apoio que é colocado nos pés, que aquilo não é para você deixar o pé parado ali. Na verdade, as pessoas substituem o chão por aquilo. Não, aquilo é para você fazer um movimento de coloca o pé em cima, tira, vai alternando, porque isso promove o movimento. E aí ativa a circulação. E mais homens, mais mulheres, acomete... A parte de insuficiência venosa relacionada à variz, à safena, geralmente é mais frequente, mais prevalente nas mulheres. Mulher chega a ter até 40% delas, tem algum momento da vida, em função por causa do hormônio também, né, Pitoli? O hormônio da mulher, que é o estrógeno, a progesterona, ele é um pouco mais vasodilatador. Então, a mulher tem uma frequência maior. O homem atinge 25% dos homens, pode ter, sim, esse problema. E, ao mesmo tempo, me corrija se eu estiver enganado, o recurso ponte de safena é mais no homem. É mais no homem, exato. É mais no homem. E como tem menos risco de ter esse problema, ele tem mais a probabilidade de usar uma safena boa no coração. Exatamente. A gente brinca quando faz um ultrassom. Equilíbrio. Quando faz um ultrassom de um paciente, geralmente do homem, né? A gente faz ultrassom, tem umas varizes lá, mas a safena é boa. Eu brinco com ele e digo, vou te dar uma notícia boa que você não vai gostar. Que contrassenso, né? Exatamente isso, você tem uma safena boa que poderá eventualmente ser usada se você tiver algum episódio de infarto e precisar de uma safena, de uma cirurgia do coração, de uma ponte de safena. Porque tem casos, em que a pessoa tem o problema de coração e a safena é muito fininha, existe a agenesia ou hipoplasia, são safenas pequenas, então duplo problema, né? Não tem step. Não tem step, boa. Não tem step. E não tem como comprar, né? Não tem como comprar. A gente até brinca quando pega uma safena boa, vamos fazer um negócio aí no mercado. Ana Hickman, até dá ideia, tem vídeo de perna, pô. Ela deve ter uns 3 metros de safena e somar as 4 dela, viu? Olha, Pinguim, a gente já sabe onde recorrer. Tua amiga, né? Final de semana você vai lá, né? Tá certo, muito bem, Pinguim. Tá certo. Bom, doutor Arthur Rocha Lima está no YouTube, no canal Vascular na Veia. Anote aí, né? Já procura no YouTube Vascular na Veia e da mesma forma no Facebook, onde você pode ter acesso aos vídeos, né? Eu dessa semana falando da safena e do laser, né? Nessa relação para resolver esse problema. E também o doutor Arthur está no Instagram como DR, né? De doutor Arthur sem H Vascular. DR Arthur sem H
Vascular. Aí você tem todos os caminhos, né, para acessar o conteúdo publicado semanalmente pelo Dr. Arthur Rocha Lima no Facebook e YouTube, portanto, como Vascular na Veia é o canal, e no Instagram DR Arthur sem H Vascular, o tema da semana, safena e o laser. Simbora para um final de semana prolongado, Arthur? Vamos, 7 de setembro tá chegando aí, vamos comemorar, né? Bora. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço a todos, um ótimo feriado. Para você também. Bom final de semana, Arthur. Tiagão, até as 3 da tarde, querido. Até daqui a pouco, Pitório e ouvintes. Vai bater o quê? Um jumbinho hoje ou não? Hoje merece, né, Pitório? Sexta-feira. É assim, eu tinha um amigo, rapidinho vou contar essa. É um amigo que eu prestei trabalho, um serviço para ele, fui montar uma rádio para ele em Avaré. Aí, em segunda-feira, ele sentava, ele era um santista, né? Malandro, aí ele sentava, dono da rádio. Segunda-feira, vamos almoçar, Pitório, vamos almoçar. Pitório, vamos tomar uma cerveja na hora do almoço. Eu falei, ô louco, na hora do almoço não dá, eu tenho estrada para voltar ainda. Não, eu vou tomar uma só, porque segunda-feira, né? Começar a semana sem tomar uma cerveja, pelo amor de Deus. Tá bom. E eu fazia segunda, quarta e sexta. Na quarta-feira, Pitório, vamos almoçar, vamos. Pitório, tomar uma cerveja? Eu falei assim, mas de novo, cara, chegamos no meio da semana. Se você não celebrar, perde o sentido, tá bom. E na sexta você já pode imaginar, né? Que é sexta-feira. Então, tomava todo dia. Né? Aí eu tô falando tudo isso porque aquele rapaz ali, o Thiago Vendame, tá com essas histórias. Vai ser jumbinho hoje? Não vou, né, porque hoje é quarta-feira, né? Aí agora ele, não vou, porque hoje é sexta-feira, né? E pra compensar a falta do pastel do Cláudio Costa. Tá certo. Boa sorte. Já anota o telefone do Arthur aí que você vai precisar, do jeito que você tá aí. Jovem Pan News. Bauru.